Oi, pessoal, aqui é a Lana do BO Literatura e no vídeo de hoje nós vamos dar sequência e finalizar, né, na verdade, a nosso projeto de leitura, a nossa leitura da série Pretty Little Liars. Ai, gente, toda vez eu enrolo a língua para falar esse nome, é um absurdo. E hoje é o tão aguardado dia, o último livro que a gente vai ler aqui no canal, que é Inacreditáveis. Na verdade, o último por enquanto, né? A série, ela é composta por 16 livros, é muita coisa. Tá bom que são livros pequenos, são gostosos de ler, são leituras assim divertidas e tudo e tal, mas é bastante coisa. Eu tenho físico os dois primeiros arcos, né? Então, esse aqui é a conclusão do primeiro arco, e aí a gente tem mais quatro, e assim por diante até completar os 16 livros. Eu não me recordo se 16 é o número, né? Tipo, quatro arcos certinho, ou se já está contando com spin-offs, com pequenos, assim, tipo, o que eles chamam de, por exemplo, esse é o 4, aí às vezes tem um 4.1, alguma coisa desse tipo, então não me recordo ao certo. Mas eu sei que são quatro arcos, então eu acho que 16 é o número total dos livros principais. Talvez se tiver outros aí já são a mais. Então, hoje é o dia, né, de Inacreditáveis, que é esse livro que completa primeiro grande, não é aventura, né, assim, o primeiro grande mistério que a gente finalmente vai descobrir quem é a. Caraca, gente, eu tava aqui pensando, né, antes de gravar esse vídeo, que esses últimos quatro livros, eles vêm se passando em um período de tempo muito curto. A gente tem aí pouco mais de um mês desde que a começa a infernizar as meninas. Então, se a gente pegar lá em Maldosas, o segundo livro tem um nome bem parecido com esse, A Moto. Continuando então, a gente tem Maldosas. O segundo livro tem um nome tão parecido com esse que eu sempre me confundo, mas é Maldosas, Impecáveis, Perfeitas e Inacreditáveis. Esses quatro compõem aí essa primeira parte da série de livros. Desde Maldosas, quando a gente descobre, né, quem são as meninas, o que, que aconteceu, a gente descobre então que a tá desaparecida há 3 anos, Alison, né? Tô toda confusa hoje. E a começa a mandar as mensagens para as meninas, até agora inacreditáveis, que a gente vai chegar bem perto, né, e descobrir quem é a. Passam aí um pouco mais de um mês. É tudo muito corrido. Isso ajuda, em partes, a leitura ser mais rápida, porque acontece tudo muito rápido, você começa a ler ali e não tem aquela coisa meio lenta, né? Não, o livro é fluido, ele vai que vai. Ao mesmo tempo que algumas coisas deveriam ser desenvolvidas um pouco mais e acabam não sendo, porque a gente tem ali uma corrida muito grande. Então a gente tem quatro livros de 300 e poucas páginas para contar um período de um mês só. E às vezes a gente vê, eu peguei agora para analisar um pouco melhor, que eu acho que eu venho elogiando muito e talvez assim não vendo muitas coisas assim que poderiam ser melhor. E nesse livro eu acabei pensando um pouco mais sobre isso, sabe? O que daria mais certo, ou o que, não sei, né, mais certo na minha opinião, né? Mas o que a escritora acabou assim pecando um pouco, que deixou a desejar em algumas partes. A gente vai comentar mais pra frente. Então, aqui as coisas elas estão chegando a um ponto em que tudo vai culminar. Estão chegando a um finalmente, né? Inacreditáveis. Só para a gente retomar, ó, a gente vai dividir assim, começa por recapitulando perfeitas, entrando na sinopse do que vai ser em Inacreditáveis. Eu comento um pouco o que, que é o que, que foi a minha experiência com esse livro, o que eu gostei, tudo e tal, e eu deixo os spoilers mais pro final. Porém, como a gente está no quarto livro, se você não assistiu os outros vídeos ou não leu nada até agora, vai ter spoiler de qualquer jeito, porque o que aconteceu nos três passados a gente vai falar livremente, não vai ter como separar. Então, recomendo que vejam os vídeos passados.
Se vocês não se importarem com spoilers, vamos lá. A gente tem um final em Perfeitas muito impactante. A Arya começa a perceber por alguns vídeos que ela gravava, assim, como ela tem essa vibe artista, né? Ela gravava esses vídeos, a moto, de novo. Ela gravava esses vídeos caseiros e acabou que a polícia, não sei se deu para televisão, estava passando em todo lugar na TV e isso começou a intrigar um pouco a área. Ela começou a pensar mais sobre o dia em que a Alison desapareceu. Aquele último dia em que elas ficaram no celeiro lá da família da Spencer, o que aconteceu? Elas começam a relembrar muito isso. A Spencer mesmo, ela tá lidando com aqueles problemas de lapsos de memória e as coisas estão voltando. Então ela tá lembrando a discussão que ela teve com a Alison, o que aconteceu naquele dia, e ela tá aí cheia de dúvidas de quem ela é de verdade. Ela briga com a Melissa no final do livro, já aqui me adiantando, né, no final de Perfeitas, ela briga com a Melissa e ela acaba até machucando a Melissa, sabe? Ela empurra a Melissa, tudo, e ela fica ali com aquilo assim, como que eu faço essas coisas? Será que fui eu que matei a Alison? E a Arya também está questionando a culpa da Spencer, porque através desses vídeos e das lembranças ela começa a lembrar ali de uma inimizade um pouco maior entre as duas, de uma rixa, e ela começa a juntar os pedaços e ela resolve que a Spencer foi quem matou a Alison. E ela começa a ficar em choque, que ela possa tentar fazer alguma coisa contra elas, não sei. E ela conta para Emily e elas vão contar para Hannah no final de Perfeitas. Ao mesmo tempo que a Hannah consegue pegar um deslize enorme nas mensagens de A. A Hannah, ela troca de telefone, que ela quer se livrar de A, e aí ela trocou de telefone e ela recebe uma mensagem de A no telefone novo, onde ela não tinha salvo ainda os contatos nem nada, só que A não mandou do número bloqueado, mandou do número que ela reconhece o número. Então a gente sabe que A é uma pessoa próxima, porque a Hannah reconheceu o número. Mas quando ela vai contar para as meninas, ela é atropelada. E é aí que a gente entra já em Inacreditáveis. Em Inacreditáveis, a gente começa já com esse arco de que a Hannah tá no hospital, ela tá em coma, então o atropelamento foi bem sério, ela machucou bastante. Aqui nesse livro a gente vão ser citado em várias partes as cicatrizes, né? A Hannah tá bem machucada. A Arya, ela fica lá com a Hannah no hospital, ela tá super preocupada, porque ela tava lá a hora que aconteceu e ela conseguiu ficar mais tempo, porque tem essa coisa que ela tá meio que sem ter para onde ir. Por conta do Ezra ter sido flagrado com ela, e aí o Sean mandou ela embora de casa, ela já ia sair mesmo da casa dele, porque eles iam terminar, só que ela acaba ficando com o Ezra primeiro, o Sean descobre, manda ela embora e ainda conta pra polícia, e a polícia prende o Ezra. E aí eles ficam ali naquela coisa meio. Ela não sabe o que tá acontecendo com ele, ao mesmo tempo que ela tem que estar lá com a Hannah. Aí até os pais, o pai da Arya é o que socorre ela. E a gente vai ter Inacreditáveis a Arya morando com o Byron, que é o pai dela, e a Meredith, que é aquela menina que ele traiu a mãe dela e agora ele tá namorando com ela. Mas tô me adiantando também. Então, ali naquele momento do hospital, a Spencer, ela viu o acidente, mas ela entrou em choque e aí ela foi embora. E quando ela chega em casa, a mãe dela tem um plano mirabolante para fazer com que ela e a irmã dela voltem a ser amigas como elas foram quando crianças. E aí elas vão para uma casa de praia da avó delas. Então ela se desliga um pouco ali do arco da Hannah no hospital. A Emily também, porque no final de Perfeitas, os pais da Emily mandaram ela pro Iowa, isso. Falaram que ia mandar ela pro Iowa por conta do namoro dela com a Maia. E aí, ela não fica ali naqueles dias com a Hannah no hospital. Ela nem sabe direito o que se deu, né? O que virou com a Hannah ali no hospital. A única que tá mais próxima nessa parte é a Arya. E aí depois ela vai, então, pra casa do pai dela, morar com ele e com a Meredith, que ela detesta. Gente, ela tem um ódio profundo dessa mulher e é compreensível, né? É amante do pai dela, agora ele assumiu ela como namorada, saiu de casa e, teoricamente, por causa disso tudo, que
que a mãe dela tá super revoltada com ela. Que a gente já comentou aqui as atitudes dessas mães, o que eu acho a respeito disso, a gente já falou isso nos outros vídeos, pra mim é tudo muito esquisito. As relações aí familiares desse pessoal, ao mesmo tempo que a Emily também tem uma relação horrorosa ali com os pais, nesse ponto que eles descobrem que ela não é a perfeição e a pureza que eles idealizaram para ela, e aí quando estoura sobre o namoro com a Maia, e depois ela não consegue fazer aquela reabilitação lá que eles colocam ela, e ela vai pro Iowa. Gente, a Emily chega lá e é um pessoal mais estranho ainda do que os pais dela. Então ela vai ficar com uns tios num sítio onde ela tem uma menina que é prima dela e mais 2 gêmeos, né, que são primos também. 3 primos lá. E eles todos estudam em casa, eles nem vão para a escola, de tão rígido que é a educação deles lá. E ela se sente assim, um peixe super fora d'água, e coisas estranhas vão acontecer nesse curto período que ela passa no Iowa. Já vou adiantar para vocês, assim, não é um spoiler, mas ela não vai ficar muito tempo lá. E aí a gente vai desenvolver um pouco mais o arco da Hannah no hospital, a recuperação dela. A Mona vem ali como se nada tivesse acontecido, como se elas não tivessem brigado. E aí tá muito abalada, né, pelo que aconteceu com a amiga, que a amiga poderia ter morrido. Então o livro ele vai se passar bem assim, um pouco não tão rápido quanto Perfeitas, né? Um pouquinho mais lento, mas ele é mais assim em pontos mais diretos indo para o final. Então a gente tem essas coisas assim que vão culminar em quem é A. Então isso é o que acontece, mais ou menos assim, uma sinopse aí meio um puxado do que eu lembro, assim por cima, sem falar spoilers, nesse primeiro livro. Aí, eu queria comentar com vocês, antes de entrar nos spoilers, um pouco do que eu achei sobre a experiência de leitura desse livro. Como eu tinha falado, eu não estava pensando muito nos pontos negativos. E aí, lendo esse livro, eu comecei a reparar um pouco mais em algumas, não vou dizer que são falhas, mas algumas coisas que me incomodaram. Tipo, o período de tempo que a Emily passou no Iowa, eu achei que foi curto demais. Tem um propósito, sabe? É tudo assim, mas eu achei que o período de tempo que ela passou lá e a volta dela, não é spoiler, tá, gente? Porque eu não vou falar o que aconteceu, mas só assim. Pra mim, isso foi mal desenvolvido. Então, tipo, como os pais dela chamam ela de volta, né? Como ela volta, pra mim foi bem mal desenvolvido. Também achei que o rolê da Spencer, né, foi muito mal desenvolvido. Lembra que eu comentei que em Perfeitas ela tá com aquela coisa psicológica lá, então os lapsos, né, as falhas da mente dela ali, alguma coisa que ela tem ali que faz ela apagar a memória e todo o sentimento que ela carrega sobre isso desapareceu. Não se comenta mais. Como também não se comenta sobre a bulimia, a anorexia da Hannah, desde Perfeitas, que eu já senti que diminuiu. E aqui, por conta dela estar no hospital, ela fala só que ela tá bem magrinha, mas não comenta mais nada sobre isso. Apagou, ela não é mais bulímica. E a área, ela tá ali naquele embate, sabe? Com o pai, com a Meredith. Isso é um pouco tipo encheção de linguiça dentro do livro, sabe? Aí eu não gostei muito dessa parte, não. Mas é isso, eu achei que o livro é muito bom, por uma parte, porque ele vai levar, a gente entende que uma hora a Hannah vai lembrar e que ele vai levar a gente para o final. Mas ao mesmo tempo, ele tem umas falhas, assim, umas lacunas que incomodam um pouco. Então, o rolê, assim, de que a gente não. O rolê, gente, olha só. Mas essa parte de que não se fala mais em alguns pontos que foram levantados nos outros livros e que não foram fechados, que ficaram soltos, isso incomoda um pouco. E também, o que eu sempre venho falando, né? É rápido demais. O período de tempo é muito curto, então dá uma impressão que não é bem desenvolvido ali a coisa. Mesmo que você entenda, que faça sentido, que seja fluido, que seja gostoso, falta uma coisinha assim, que seria, na minha opinião, um pouco mais de tempo entre um acontecimento e outro, para que as coisas assentassem melhor. Mas talvez a ideia, né, com certeza, não talvez, mas com certeza, a ideia da autora era que fosse assim mesmo, tudo bem rápido.
Isso é uma coisa interessante que agora que eu, né, reparei mais nessas questões, talvez seja por conta disso, já até falei, acho que no primeiro vídeo, porque eu assisti a primeira temporada durante a leitura do primeiro livro, é que a gente tem acontecimentos de, né, na primeira temporada até ali a segunda, a terceira, é uma mistureba dos 4 livros. É tudo fora de ordem, com personagens que não tem nos livros, com, assim, personagens que nos livros morrem, na série continua, tudo uma bagunça, assim, porque não tem como a gente fazer uma temporada inteira no modelo dessa série, que é uma série bem antiga, então um modelo de 24, 23 episódios desse primeiro livro, que é muito rápido, é muito curto, daria um filme de 1 hora e meia, sabe? Então eu acho que é por isso também que a série ela engloba todos os livros em poucas temporadas. E agora a nossa parte sobre spoilers. Então, até aqui eu tentei, espero que eu não tenha falado nada, acho que não. Mas até aqui não tem spoilers grandes sobre o livro, e a partir daqui a gente vai comentar rapidamente algumas partes mais interessantes, né, o que aconteceu. Eu tô olhando aqui pro Kindle, eu tenho o e-book também, e aí eu quero ver o título dos capítulos. Porque lá no livro de Mar, no vídeo, e no livro também, né, de Mar de Monstros, eu comentei com vocês sobre o autor dar nomes aos capítulos super engraçados. E aqui a Sarah Shepard, ela faz a mesma coisa. E é muito engraçado. Por exemplo, o primeiro capítulo chama Ser Zen é melhor que ser forte. É tipo, tudo assim. E em cada capítulo do livro, ele pega uma menina diferente, né? É sobre uma delas diferente, e aí vai intercalando assim. A gente começa então com a Arya lá com o Byron e a Meredith. Ela tá morando lá na casa deles, então é muito estranho. Ela chega lá e aí aquela casa é um apartamento pequeno que a Meredith tem, e ela é artista, né? Também, a Meredith. E é uma casa assim muito esquisita. Ela começa a reparar que os costumes são muito diferentes, né? O jeito da Meredith tratar o pai dela. Eu me ponho no lugar da área e pra mim seria horrível. Mas horrível num nível assim muito horrível ter outra pessoa com o seu pai ali, sendo que a sua mãe, né, não é um caso de que tá viúvo, perdeu, sei lá, não. É um caso muito mais sério, assim, muito mais chato. E aí ela também se sente completamente sozinha, porque nesse livro inteiro a gente tem uma conversa da Arya com a mãe dela e é no final. Então, assim, tipo, é porque é um período rápido de tempo também, né? A gente tem que pôr isso em mente. Então, eu tô sempre me lembrando sobre isso. Mas dá essa sensação de abandono, sabe? De que a mãe dela não quer mais saber dela. E é uma coisa pra mim muito estranha, porque ela não tem culpa de nada. Ela foi manipulada pelo pai e aí a mãe dela acaba descontando nela o que não tem nada a ver pra ela. A gente tem um capítulo que é muito engraçado, que é o gótico americano de Emily, que é quando a Emily chega no Iowa. E é isso que eu quero comentar com vocês, porque é uma das coisas que mais me incomodou no livro todo. Olha só o rolê da Emily. Ela chega no Iowa num dia, ali por volta da tarde, mais ou menos, me parece. A tia dela pega ela no aeroporto, leva ela para a fazenda onde eles moram, e aí ela reencontra os primos. Ela tem uma prima e dois meninos que são gêmeos, então 3 primos, 2 meninos e uma menina, que são todos irmãos, moram nessa fazenda, eles trabalham lá, fazem serviços dentro da fazenda e eles estudam lá. A mãe é quem dá aula para eles. E ela é uma mulher rígida, muito séria, pega o celular da Emily, guarda num pote de palavrão lá, que tem que falar palavrão, tem que pôr dinheiro lá. E até a roupa que ela veste, assim, que é uma roupa meio desleixada, ela se sente meio assim às vezes, por conta do grande estilo das meninas de Rosewood, e ela usa jeans rasgado e camiseta. Até isso lá ainda ela se sente desconfortável, porque parece roupa assim, tipo, não sei, ela se sente como estando vulgar de jeans e camiseta. Então você pensa no nível que, que é aquilo, né? E aí, é engraçado. Eu achei engraçado. De repente, a prima dela começa a trocar de roupa por uma mini saia, um top,
e ela, vou te mostrar o que o Aoyama tem de bom. E aí eles saem à noite, fogem ali, saem escondido, vão para uma espécie de baladinha, assim, num celeiro, que é o que eles têm lá, sabe? Mas então ela descobre que na verdade é tudo fachada. A pose de recatada, a pose dos meninos, é tudo fachada. Eles são, tipo, muito, muito mais rebeldes do que ela. E ela conhece uma menina nessa festa, a Trista. Elas dançam juntos, elas se curtem ali, mas não acontece nada. Elas só ficam conversando, ela achando umas coisas em comum. A Emily fica meio encantada com ela, tudo e tal. E a Emily volta até mais cedo. Acho que foi esse o erro. Ela voltou mais cedo. Eles ficaram até mais tarde na festa. A Trista deu uma carona para ela até a fazenda. E no outro dia, surpresa, a tia sabe do que aconteceu. E os meninos botam a culpa nela. Na verdade, quem começa colocando a culpa nela é a prima dela. E os meninos é, endossam, né? Falam que sim. E aí a tia dela fica possessa. Que nunca na vida aquilo aconteceu. O que é mentira, porque eles três fazem isso desde sempre. E levaram a Emily, né? Convidaram ela para ir e depois colocaram toda a culpa nela. Para ser o bode expiatório. Tem até um capítulo com esse título, que é o capítulo 9. Ser bode expiatório não tem graça nenhuma. Que aí é quando ela acorda no outro dia e a tia dela briga com ela e fala que ela vai embora. Vai mandar ela embora, os pais dela vão arrumar um jeito de pagar a passagem para ela voltar. E aí a Emily, ela tá num nível ali de ninguém me quer, meus pais não me amam e tudo, e ela foge. Ela pega, consegue ir para um lugar, e aí ela pega um ônibus, vai para outro. E quando ela tá aí no meio do nada, ela escuta no jornal sobre o acidente da Hannah, que a Hannah tá em coma. É aí que ela descobre que a Hannah tá em coma, ou que a Hannah acordou, não lembro. Acho que ela descobre que a Hannah acordou. E aí ela pega e não, que a Hannah tá em coma mesmo. Que eu lembro que quando ela chega lá, ela fica alguns dias ali. Acho que é isso, que ela fica alguns dias visitando a Hannah em coma. Mas também tem a notícia que ela desapareceu. Então os pais dela já sabem que ela fugiu da fazenda e eles estão falando na TV que querem ela de volta, num discurso muito emocionado, onde você tá, minha filha. E ela fica super tocada e volta para casa. Cara, é engraçadíssimo. Ela volta para casa e os pais dela aceitam como quem ela é, do jeito que ela é. Me perdoem por ter mandado você embora. A gente não queria, né, que tivesse acontecido isso. A mãe dela convida a Maia para um jantar com eles. Super ali tranquila, convida a Maia para uma viagem que eles fazem normalmente em família, onde só vai, tipo, os namorados. Convida a Maia também. E a Emily fica à deriva. Ela não sente que isso era o que ela queria. Ela começa a se sentir sufocada. O que é estranho, porque não é o que ela queria, que a família aceitasse quem ela era. E aí ela começa a se questionar sobre esses sentimentos pela Maia e ela começa a receber mensagem da Trista, que ela viu um dia. A gente tá aí há 3 livros falando sobre a Maia, né? 4 livros, e a Trista que ela viu um dia, ela já tá assim meio balançada. Isso eu achei uma falha aí que para mim não ornou muito bem. Tanto essa coisa com a Trista, e aí essa volta para casa, esse apoio repentino, ela ficou 2 dias no Iowa. 2 dias. Eu achei bem ridículo. A Hannah, ela fica no hospital, ela tá em coma, depois ela acorda e ela tem uma vaga lembrança de ter visto a Alison. E é um sonho ali, né? Mas ela viu a Alison ali, no quarto do hospital, falando com ela. E é uma coisa assim que deixa uma dúvida para nós leitores de que se nos próximos livros não vai ser abordado algo sobre a a Ali estar viva. Quem assistiu a série sabe que isso acontece, né? A Ali tá viva, a Ali volta, mas eu não sei como isso é desenvolvido no livro. E é realmente assim. Na série tem um episódio que a Hannah é atropelada e a Alison visita ela no hospital. Depois, quando a Alison volta, ela conta pra Hannah que ela foi mesmo ver se estava tudo bem com a Hannah. Então eu acho que isso seja real, deve ser algum ponto, né, que pescaram ali na série, no livro para pôr na série.
E aí tem o lance de que no último livro, no final, a Hannah descobre os reais sentimentos pelo Lucas. Ele é o único que ajuda quando ela dá aquele desastre no aniversário da Mona e tudo e tal. Só que agora ela não lembra. Ela só lembra de uma mensagem maldosa que ela mandou para o Lucas, porque ela imaginou que a Mona estava fazendo as pazes com ela. E aí, na verdade, a que enviou, né, o vestido igual ao da Mona para ela ir na festa, igual a aniversariante, e aí dá, né, tudo aquilo. E quem tá lá para socorrer ela, o próprio Lucas, mesmo ela tendo rechaçado ele daquele jeito. E aí, durante todo o livro, a gente tem a Hannah em dúvida entre voltar a ser popular, voltar a ser o top dos tops, sendo amiga da Mona, né, voltar a tudo com a Mona, e o Lucas. Esse livro ele se passa em coisas assim de uma semana, eu acho. Porque tem um acidente da Hannah no final de semana, e daí na próxima final de semana elas fizeram uma festa para comemorar que a Hannah se recuperou. Então acho que é isso, um pouco mais de uma semana. E aí ela passa todo esse período de tempo se questionando sobre os sentimentos com o Lucas, mas ele é um perdedor, mas ele não tá no meu nível. Se eu for namorar com ele, eu não vou ser popular. E isso tudo incomoda um pouco, porque a Hannah da série, a Hannah que eu conheço, ela não é fútil nesse nível. E aqui no livro, esse livro, principalmente, ele traz uma Hannah muito fútil, muito apegada em aparências. E eu não sei se isso é por conta do acidente, que deixou ela meio aérea ali, e meio sem memória, né? Com um desespero pela amizade da Mona, que a Mona ali tá pra ela, né, paparicando, toda preocupada, com aquele medo de ter perdido a amiga, da amiga ter sofrido acidente, tudo. Não sei, mas isso aí também me incomodou um pouco, o modo como ela trata o Lucas e ele tá sempre de volta, e ela chuta, e ele tá sempre de volta. E a Spencer? A Spencer tá aí na corrida pelo Orquídea Dourada, ela tá muito nervosa porque ela não conhece e não entende o trabalho da Melissa, e ela tem que ficar estudando o trabalho da Melissa, ao mesmo tempo que ela vê ali que o Ian e a Melissa meio que voltaram, e aí ela presencia uma conversa que o policial, o Wilden, ele questiona ali onde eles estavam quando a Alison sumiu, e agora elas sabem que o Ian estava namorando a Alison, né? Eles estavam tendo um caso, uma garota do 7º ano com um cara que estava se formando. E aí a Spencer, ela pede desculpa pra Melissa, ela confessa que beijou o Ian. A Melissa fala que sabia sobre a Alison. Depois, ela fica ali pensando por que a Melissa meio que mentiu para os policiais, porque ela não conta sobre o Ian com a Alison, ela continua defendendo ele. E aí vai indo assim, ela começa a se questionar sobre ela ter matado a Alison, ela acaba falando isso pra Melissa, e a Melissa fala que a Spencer não é uma pessoa ímpar, que para ter matado a Alison, ela teria que ser uma pessoa ímpar e ela não é isso. E depois, a Spencer começa a questionar se na verdade não foi a Melissa que matou a Alison por conta do caso dela com o Ian. E aí o livro fica aí nesse rolo assim, né, da Spencer questionando o que aconteceu. O Ian fica dando em cima dela. Eles estão em Nova York para a entrevista ali da Orquídea Dourada. Ela pega e se enrola toda na entrevista, mas depois ela até que vai bem, porque ela fala umas coisas assim com verdade, né? Umas coisas que dá para perceber que vem ali do coração e tudo. Vocês estão escutando o ronco da minha cachorra? Ela tá roncando bem baixinho, ali no cantinho da sala. E aí, gente, uma coisa que eu achei incrível, já pulando pro final. A Spencer, ela questiona a mãe dela se não é errado ela aceitar esse prêmio. Ela plagiou. Mas a mãe dela fala: Não, a gente já conversou com isso, com você. É errado, mas a gente vai até o fim. Por conta das aparências, por conta de não deixar, né, manchar a imagem da família. E a Spencer tá muito incomodada com tudo isso. E aí, no final do livro, ela recebe uma ligação que provavelmente ia falar que ela recebeu o prêmio. E aí ela conta para os jurados lá que ela plagiou, que não foi ela.
E aí a Spencer, pra mim, voltou a ser 10 de 10, porque ela foi honesta com ela mesma. Aquilo não foi ela, foi errado. Não é um mérito dela, então ela não vai aceitar o prêmio. E ela vai ter que arcar com as consequências, né? Então, o próximo livro a gente vai ter aí alguma coisa acontecendo sobre isso, né? Não sei o quê. E aí, chegando no final do livro, a gente volta para a questão da Emily, que eu quero comentar com vocês. Vocês acreditam que a atriz aparece em Rosewood? A menina que conheceu a Emily uma noite vem para Rosewood para ver a Emily e ainda atrapalha todo o namoro com a Maia, porque ela fica ali incomodada. A Maia tá incomodada, tá percebendo, tá com ciúmes, e elas acabam se beijando na festa, e a Maia vê, assim, uma coisa muito louca. E, gente, eu fico, qual é a necessidade disso? Só pra fazer rolo, só pra dar ibope. E aí tem esse rolê, então, que a Maia vê a Emily beijando a Trista, elas brigam, tudo, e fica uma coisa meio doida. Aí, no final, a Hannah vai lembrando o que aconteceu. Ela lembra da briga com a Mona, de toda a humilhação que ela passou. Ela lembra que foi o Lucas que salvou ela, e aí eles se beijaram. Ela lembra ali tudo o que estava acontecendo. E tem um momento em que elas descobrem, fecham o cerco sobre o Ian ser quem matou a Alison. E aí elas querem ir falar com a polícia. Nossa, eu esqueci uma coisa muito importante. A Arya conta pra polícia, voltando aqui, depois eu volto no final. Mas a Arya conta pra polícia sobre a Amanda Arya em um restaurante onde a polícia tá lá. Ela vai achando que é a Meredith que tá lá e não é, é a própria polícia que fica lá, como uma forma de teste. E as meninas estão sendo constantemente ameaçadas que o mesmo vai acontecer com elas, caso elas falem para alguém sobre A ou caso elas continuem investigando para saber quem é A. E aí ela vai com o Mike, que é o irmão dela. E ela tá muito incomodada com a situação do Byron, da Meredith, da mãe dela e tudo. E o Mike, ela conta pro Mike o que aconteceu. E o Mike meio que obriga ela a contar pra polícia e ela conta. Sem perguntar pras meninas, sem saber de nada. E nesse momento, uma outra coisa que eu tava esquecendo é que a Mona conta pra Spencer que ela também tá recebendo mensagens. E aí vira um grupo de 5 ali. Elas começam a se grudar. A Mona e a Spencer estavam um pouco mais próximas porque elas estavam fazendo a festa da Hannah. E a Mona começa a elogiar muito a Spencer gosta. E aí ela sente liberdade para falar sobre isso e ela fala. E as 5 começam a conversar mais sobre isso. Aí a Arya conta para os policiais e no dia da festa os policiais comentam com a Emily. Olha, se você quiser falar com a gente sabe o que está acontecendo e a Emily fica em choque. Aí a Hannah começa a ligar todos os pontos e elas resolvem que é o Ian que matou a A e elas vão contar para a polícia. Só que elas estão todas sem carro. A Spencer foi de carona, a Hannah foi de limusine, a Mona não sei, a Mona tem carro e a Arya tem carro. Mas a Mona fala que o Justin Timberlake vai vir tocar na festa. E ela queria muito que a Hannah ficasse para assistir a apresentação. A Mona, agora quem que não estava nessa hora, hein? Não vou lembrar, mas a Hannah pede pra. Acho que é a própria Arya que não tava nessa hora. Acho que é a Arya que não tava aí ainda. Porque daí fica assim: a Hannah fica pra ver o Justin Timberlake, a Emily fica pra ficar junto com a Hannah, porque elas não sabem aonde o Ian tá. Ele pode estar na festa, ele pode estar em qualquer lugar. E a Spencer vai junto com a Mona pra contar pra polícia sobre o Ian. E é aí que o desfecho do livro todo acontece. Enquanto a Mona tá com a Spencer indo até a delegacia para contar sobre o Ian, a Hannah tem flashes de memória e lembra quem é a. E quem é a, gente? É a Mona. Quem é da série já sabia disso. Eu tava só ali ansiosa esperando como que ia ser. E aí eu quero até agora voltar e assistir a série nesse período de férias do projeto de leitura para ver como que é isso. A Emona. E por que, que a Hannah sabe? Porque ela reconhece o número de telefone da Mona, que ela sabe de cor. E aí elas ficam desesperadas que a
está com a Spencer. E começa assim esse rolê, elas chegam à área junto, e aí elas conseguem ir na polícia, elas contam tudo pro Wilden, quem é a Ramona. E aí a Spencer também meio que recebe as mensagens das meninas, e aí ela descobre que ela está com A. E a Mona vai levar ela para um lugar mais esquisito, assim, ela consegue fazer uma ligação, o Wilden escuta ela falando certinho para onde ela tá indo, e eles vão atrás dela. E aí chega lá, as meninas, a Mona e a Spencer, meio que brigam, tudo e tal. E assim, é um precipício, assim, desfiladeiro, não sei. E a Mona cai. Isso é igual, por enquanto, né? A série ali. A Mona cai do desfiladeiro, se machuca toda e morre. Então o livro termina assim, com a polícia chegando lá, socorrendo a, a Spencer. Mas quando a polícia chega lá, a Mona já caiu, já tá morta. Eles só conseguem, né, recuperar o corpo dela, eu acho, mas ela bateu a cabeça e morreu. Então o livro fecha com isso. Mona é a A e o assassino da Alison é o Ian. Eles conseguem meio que achar umas provas, porque a Mona conta para Spencer como que ela fez. Ela achou o diário da Alison, porque quando a família da Maya chegou na casa da Alison, pegou todas as coisas para jogar fora, e aí eles acharam esses cadernos e ela revirou o lixo da Alison e achou o diário. E aí ela começa a mandar essas mensagens para as meninas, para, né, tipo, meio que se vingar de tudo quanto se vingar de quando elas eram mais novas e elas atormentavam a Mona. E aí, fechando, né, tudo isso, a Hannah tá ali em puro desespero, que a melhor amiga dela, né, tudo aquilo, ela ainda recebe a notícia de que a mãe vai trabalhar em Singapura e que ela pode ficar, né, mas ela teria que ficar com o pai. E o pai recebeu uma proposta para trabalhar em Rosewood. Ele ficaria na casa ali onde a Hannah mora. Mas junto com o pai vem a, Isabel, que é a futura esposa do pai, e a Kate, que é a enteada do pai e o maior desafeto da Hannah. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar é que a Jenna, ela está fazendo aula de artes junto com a Arya. E elas conversam, e aqui no livro a Jenna sabia que tinha sido a Alison a culpada pelo acidente e que na verdade ela tinha pedido para Alison para ajudar a fazer alguma coisa para que o Toby fosse mandado embora por conta ali do envolvimento dele com a Jenna. E aí a gente percebe no livro que o Toby não era um cara legal, que o envolvimento dele com a Jenna não era consensual, ele abusava dela. E aí fica um questionamento se a Alison ela passava pela mesma situação com o irmão dela, o Jason. E as meninas não sabem muito bem se realmente acontecia, porque o que elas viam era uma boa relação entre irmãos. E aí a Jenna conta isso pra Arya, que ela sabia, porque a Arya pediu desculpa, né? E aí ela conta que ela sabia que o tempo todo foi um combinado dela com a Alison e que mesmo ela tendo ficado machucada, o Toby foi embora. Então por esse lado foi bom. E aí ela conta pra Arya, né, que tinha uma outra pessoa que tinha visto o que aconteceu. E era a Mona que tinha visto. E aí a Mona conta que foi a Alison, mas ninguém acredita e tudo, e aí fica por isso mesmo. E por isso que a Mona sabia disso e usava isso, né, nas mensagens. Aí tem uma questão. A Jenna não conta pra Arya que foi a Mona que viu. Ela fala, eu já falei demais, eu não posso falar. Por que que ela não pode falar? Ela era muito amiga da Mona. Será que é por isso que ela não quer contar? Então, não, a gente não sabe se vai ter mais alguma coisa. Porque não vai acabar aqui. E a minha cachorra tá fazendo barulhão, vocês estão vendo? Ouvindo, né? Vendo não. A gente sabe que A não acaba aqui, né? Porque ainda tem mais 12 livros. Então, vão ter vários As. Se for seguir a lógica da série, várias pessoas vão ser A. Então, a gente vai ficar aí na curiosidade. Muito obrigada, gente, por terem me acompanhado nesse primeiro projeto de leitura aqui do canal. Foi muito gostoso, né? Todo mês ter esse livro ali como uma obrigação, mais um divertimento, né? Uma coisa bem gostosa de fazer. Fazer o vídeo aqui para vocês. Eu falo muito, né? Fica um vídeo grande, mas é gostoso, né? A gente vai aí esmiuçando o livro, falando as cenas, comentando o que a gente achou.
Então, vocês comentem aqui também para a gente conversar junto, se vocês conhecem esses livros, se vocês só conhecem a série. É legal também, né, saber de onde vem a série, as diferenças e tudo. Pro ano que vem, eu não sei se eu vou. Em dezembro, não vai ter vídeo sobre Pretty Liars mais. E pro ano que vem, eu não sei aí como que a gente vai fazer. Eu quero continuar a leitura, então provavelmente vai ter vídeo no canal ainda sobre. Mas não mais, né, com as datas definidinhas, igual a gente organizou esse primeiro arco. Porque tem outros projetos que eu quero fazer ano que vem. Então, conforme eu for lendo, eu gravo vídeo e aí a gente vai falar ainda sobre os próximos livros aqui. Os próximos 4 eu tenho, então é certeza que pelo menos esses eu vou ler. Muito obrigada, pessoal. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal aí para as próximas novidades. Eu tenho aí uma preparação para dezembro bem interessante, eu espero que dê tudo certo. Então fiquem ligadinhos aí para não perder nenhum vídeo.